Olá, eu sou Ana Keila Reis e eu vou dar uma aula sobre o surrealismo. Esse é um trabalho que consiste na minha faculdade do projeto de estágio da Faculdade Anhembi Morumbi do curso de Licenciatura de Artes Visuais. O surrealismo foi um movimento artístico, um dos últimos das vanguardas artísticas do século XX, e teve expressões na literatura, nas artes visuais, no cinema, no teatro e na filosofia. Iniciou-se em 1924 com a publicação do Manifesto Surrealista, escrito por André Breton, que propunha uma nova proposta estética que rompesse com a primazia da compreensão racional, sem diferenciação entre sonho e realidade ou entre lucidez e delírio. A arte surrealista rompe com a busca pelo sentido nas representações. É o surreal aquilo que está para além do real, que é mais que o real, porque transcende a compreensão racional e relaciona-se com a mente inconsciente, com o imaginário e o absurdo. Diante de um mundo transformado pelo desenvolvimento tecnológico, a população da luz elétrica, da fotografia, do rádio, entre diversas outras mudanças dos primeiros anos do século XX e de novas relações sociais e políticas, cabia à arte também uma ruptura com a tradição, com o que era considerado arte até então. São as chamadas vanguardas artísticas. Além disso, os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918 estilhaçaram exércitos, nações e também o mundo da arte. As mortes em massa e a enorme destruição causada por essa grande e duradoura guerra deixaram um rastro de devastação que afetou profundamente o pensamento europeu e influenciou diretamente as artes. O surrealismo surge enquanto movimento de vanguarda em 1924. Período de recuperação do pós-guerra, e traz consigo a ruptura com o que é, afinal, a realidade, já que o chamado mundo real e a ordenação lógica permitiram tamanha desventura generalizada. As teorias psicanalíticas de Freud, marcada principalmente pela publicação do livro A Interpretação dos Sonhos em 1900, ganhou grande popularidade no início do século. Foi a principal fonte de inspiração para os surrealistas, pois deu novo entendimento simbólico ao domínio do onírico, atribuindo importância às imagens sonhadas e à mente inconsciente, isto é, aos processos não racionais do cérebro humano. O instinto torna-se novo ponto de partida para a produção artística, e os sonhos são também parte da realidade que compõe o mundo. As principais características do surrealismo são a livre associação e automatismo psíquico. A proposta é exprimir o funcionamento da mente em sua totalidade, o que inclui a desracionalização da produção artística, sem preocupar-se com a moralidade, verossimilhança ou recepção estética. Escrita automática e experimental, desenho às cegas,
busca por procedimentos de composição artística que escapem do controle racional. Além dessas características, também a análise dos sonhos e experimentação de diversos estados de consciência, como a produção artística entre o sonho e a vigília ou sobre o efeito de álcool e alucinógenos. A liberdade e espontaneidade criativa e valorização do processo imaginativo. Também a valorização do acaso e do inesperado. Além disso, composições em grupos como escrita a quatro mãos ou mais e 4 pintores no escuro por diversos artistas, para que não pudessem ver o que os outros estavam desenhando. Intervenções do estranhamento, representação de objetos aparentemente sem relação entre si e em lugares aos quais não pertencem. E também técnicas de colagem. Poesias são feitas com palavras recortadas de jornais e revistas, misturadas a imagens e ideias do inconsciente. Algumas técnicas usadas pelos surrealistas são a frotagem, que significa esfregar, a gratagem, que são arranhados e raspados, a colagem, como já falado, a assemblagem, o gripping, que Marx Ernest é o primeiro a usar essa técnica, que ficou famosa após a Segunda Guerra Mundial por Pollock. Os principais artistas do surrealismo. O primeiro artista que nós vamos falar é Salvador Dalí, que nasceu em 1904 e faleceu em 1989. Foi um pintor espanhol que se destacou por suas composições insólitas e desconexas, com seu bigode sinuoso e com disposição para escandalizar, foi um grande representante da estética surrealista. Salvador Domingo Dalí nasceu em Figueiras, na Catalunha, na Espanha, no dia 11 de maio de 1904, filho do tabelião Salvador Dalí e da Felipa Domènech. Desde cedo revelou talento para o desenho. Em 1922, foi levado para Madrid para estudar na Escola de Belas Artes, da qual seria expulso anos depois. Na capital espanhola, ele fez amizade com o poeta Federico García Lorca e com o futuro cineasta Luis Buñuel. Dalí chamava atenção com um figurino que mostrava sua personalidade excêntrica, com cabelos longos, gravatas desproporcionalmente grande e uma capa que ia até os pés. Nessa época, realizava pinturas que passaram do realismo para a composição cubista. Em 1925, Salvador Dalí realizou sua primeira mostra individual na Galeria Dalmau em Barcelona. Entre suas criações da primeira fase, destaca-se o quadro Moça na Janela. Em 1926, Dalí foi expulso da Academia de Artes por se desentender com um professor e declarar que ninguém ali era capaz de avaliá-lo. Nesse mesmo ano, viajou para Paris e se encontrou com Picasso. Em 1927, se instalou em Paris e tornou-se membro oficial do movimento surrealista, liderado pelo poeta André Breton, que surgiu como reação ao racionalismo e ao materialismo da sociedade ocidental.
Usar o potencial do subconsciente como fonte de imagens fantásticas e de sonhos era o objetivo do grupo surrealista. Ainda em 1929, Dalí fez sua primeira mostra individual em Paris. Nessa época, conheceu Gala, que entrou em sua vida depois de deixar o poeta Paul Ehrlich. Gala tornou-se sua companheira e modelo. Em 1930, Dalí mudou-se com Gala para o sul da França e depois para Cadaqués, na Espanha, onde comprou uma casa. Em 1931, realizou sua segunda exposição individual em Paris. Na mostra, entre outras obras, apresenta a tela Persistência da Memória, de 1931, com seus relógios derretidos. A obra, adquirida por um colecionador particular em 1934, foi doada ao Museu de Arte Moderna de Nova York. Na década de 1930, Dalí produziu o melhor de sua obra, telas nas quais pessoas, animais, objetos e paisagens se fundem em composições insólitas. O pintor costumava dizer: "A diferença entre mim e os surrealistas é que eu sou o surrealista." Sua pintura desconexa está bem representada na tela Composições Surrealistas com Figuras Invisíveis, de 1936, onde no centro de uma paisagem desolada, uma cama e uma poltrona surgem vazias, mas conservam os entornos dos corpos ausentes. Dalí se valia daquilo que batizou de método paranoico crítico, na tentativa de representar o fluxo do inconsciente e dos sonhos. Suas estranhas imagens de sonhos foram retratadas tão nítida e realisticamente quanto possível em um modo de pintura que se assemelhava à fotografia em cores. Em 1938, em uma visita a Londres, Salvador Dalí encontra-se com Freud, a quem apresenta o quadro Metamorfose de Narciso, pintado em 1937. E, em 1939, o escritor André Breton o expulsou do grupo surrealista e criou um anagrama com o nome do artista para denunciar seu apetite por dinheiro. Com o início da Segunda Guerra, Dalí refugiou-se nos Estados Unidos, acompanhado de Gala, onde permanecem por 8 anos. Em 1941, termina a autobiografia Vida Secreta de Dalí, publicada em 1942. De volta à Espanha, em 1948, inicia a obra de ampliação de sua casa. Em 1949, pinta a primeira versão da obra A Madonna de Portligat, que é apresentada ao Papa Pio XII para aprovação. Na década de 1950, Salvador Dalí deu início a uma fase inspirada em obras-primas de pintores do passado, entre elas a cabeça rafaelesca e A Última Ceia. Posteriormente, Dalí alternou a pintura com desenho de joias e ilustrações de livros. Em 1974, foi inaugurado em Figueiras o Museu Dalí. 8 anos depois, morreu Gala, fato que abalou sua atividade artística. Salvador Dalí faleceu em Figueiras, na Espanha,
no dia 23 de janeiro de 1989. O próximo artista que nós vamos ver é Max Ernst. Max Ernst, nascido em 1891 e falecido em 1976, foi um pintor, escultor e artista gráfico alemão. Foi um dos fundadores do dadaísmo e mais tarde se uniu ao movimento surrealista. Max Ernst nasceu na Alemanha no dia 2 de abril de 1891, filho do professor de artes Philipp Ernst. Com 15 anos, já copiava as paisagens de Van Gogh. Entre 1909, ingressou na universidade para estudar filosofia e história da arte, mas depois de 12 anos resolveu abandonar os estudos para se dedicar integralmente à pintura. Sem receber nenhuma educação artística formal, Ernst se dedicou a copiar as técnicas de pintura e desenho dos antigos mestres. Através de Mike, que Ernst copiava, que era um pintor expressionista alemão, Ernst foi apresentado ao grupo de pintores em 1913 e expôs na Galeria Stern, junto com Kandinsky, Paul Klee, Chagall, Delaunay e Mike. Em 1919, Ernst criou a Fiat Mods, 8 estilogravuras com influência do surrealista italiano Giorgio de Chirico. Junto com Helmut Herfeld, Ernst criou numerosas colagens satíricas, retratando o grotesco e o erótico em um estilo que anunciava o surrealismo parisiense. Em 1924, Max se mudou para Paris, onde se juntou ao grupo adepto ao movimento surrealista, criado em reação ao nacionalismo e ao materialismo da sociedade ocidental. Desenvolveu diversas técnicas de pintura. Em 1925, criou a técnica de frotagem, quando impressões eram tiradas de superfícies texturizadas como tábuas ou folhas e usadas para sugerir imagens fantásticas. Entre as obras desse período destaca-se Le Farge Forest, em 1925, e The Beauty Season, em 1925. Em 1929, Ernst publicou seus primeiros romances de colagem, A Mulher Sem Cabeça e Uma Semana de Bondade, em 1934, quando alterou gravuras do século XIX através do processo de colagem, criando algumas de suas contribuições mais originais para a arte. Durante a década de 1930, as obras de Ernst representavam monstros ameaçadores, um reflexo da situação política da Europa. Ainda na década de 30, criou uma série de paisagens urbanas. E em 1938, a colecionadora de artes Peggy Guggen comprou várias obras de Ernst e as exibiu no Novo Museu em Londres. No início da Segunda Guerra Mundial, Ernst foi preso na França, considerado um inimigo estrangeiro. Em 1942, com a ajuda de Peggy, Ernst seguiu para Nova York, onde se casaram no ano seguinte. Durante os anos de guerra, suas pinturas se tornaram cada vez mais coloridas e detalhadas. Ernst usou a técnica da decalcomania
que colocava a tinta em superfície como vidro ou metal e em seguida pressionava sobre um apoio de tela ou de papel. A partir daí, as formas da impressão resultante era desenvolvida criativamente como as telas Europe After the Rain e The Eye of Silence. Nesta época, Ernst começou a trabalhar com escultura, criando moldes de bronze. Em 1946, separado de Peggy, casou-se com a americana Dorothea Tunning. Neste mesmo ano, ganha cidadania americana. Em 1953, retorna para a França e em 1954 ganha o prêmio da Bienal de Veneza. Em 1958 torna-se cidadão francês. Suas obras, que desafiaram convenções materiais e de composições, passaram a ocupar os melhores museus de arte em todo o mundo. Marx Ernst faleceu em Paris, na França, no dia de abril em 1976. O próximo artista surrealista que nós vamos estudar é René Magritte, que nasceu em 1898 e faleceu em 1969. Foi um pintor belga, um dos principais representantes do surrealismo, ao lado de Salvador Dalí e de Marx Ernst. René François Magritte nasceu em Lissanes, na Bélgica, no dia 21 de novembro de 1898. Filho de um tecelão e de uma chapeleira, começou a pintar com apenas 12 anos de idade. Com 18 anos, foi aceito na Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelas, onde permaneceu por 2 anos. Suas primeiras obras datam de 1915 e trazem características do impressionismo. Seus trabalhos seguintes receberam influência do futurismo e do cubismo. Em 1920, realizou sua primeira exposição profissional no Centre de l'Art de Bruxelas. Trabalhou também na criação de diversos pôsteres e anúncios. Em 1926, firmou contrato com a Galeria La Centaure e pôde se dedicar em tempo integral à pintura. Nesse mesmo ano, inspirado na obra do italiano Giorgio de Chirico, apresenta sua primeira obra surrealista, O Jockey Perdido, e não teve boa recepção. Em 1927, muda-se para Paris, onde entra em contato com a vanguarda parisiense no momento, presidida por André Breton. Começa então a desenvolver um surrealismo que foi evoluído com o passar dos anos e resultou em um estilo pessoal, com imagens que pareciam convencionais, mas às quais era dado um caráter bizarro. Em 1928, produziu a obra Les Amantes, Os Amantes, na qual os rostos e pescoço dos personagens estão cobertos por panos, podendo ter uma variedade de interpretações a gosto dos observadores. Nesse mesmo ano, produz Le Faux Mirror, o falso espelho, na qual o olho humano está superdirecionado ao reflexo, um céu repleto de nuvens. Em 1929, terminou seu contrato com a galeria. Ainda em 1929, René Magritte produziu uma das principais obras, A Traição
das imagens. Frase escrita, também conhecida como Ceci neste pas unipipe, isto é, um cachimbo. Frase escrita na base da tela, uma verdadeira contradição, deixando uma pista para a leitura de sua obra. Em 1930, Magritte retornou para Bruxelas e durante essa década aprofundou suas técnicas, pintando imagens perturbantes e desconstruídas que desafiavam a percepção do público. Sua pintura dá vários significados aos objetos comuns, mas de uma forma diferente. Rejeitou a suposta espontaneidade do automatismo surreal até então praticado, e seu trabalho surge com um caráter bizarro e com sobreposições impossíveis. São destas obras O Retrato, em 1938, e O Tempo Trespassado, de 1939. René Magritte foi chamado pela crítica de pintor cerebral e em seu estilo foi rotulado de visual thinking. O artista, apesar de ter produzido um grande número de obras, começou a ser conhecido a partir da década de 1960. Muitas de suas telas se tornaram parte da cultura popular durante as décadas seguintes. René Magritte faleceu em Bruxelas, na Bélgica, no dia 15 de agosto de 1967. A próxima artista surrealista que nós vamos estudar é a Frida Kahlo. Frida Kahlo, nascida em 1907 e falecida em 1954, foi uma pintora mexicana, conhecida por seus autorretratos de inspirações surrealistas e também por suas fotografias. Frida Kahlo, nome artístico de Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderon, nasceu na vila de Coyoacán, no México, no dia 6 de julho de 1907. Filha de pai alemão e de mãe espanhola, desde pequena teve uma saúde debilitada. Com 6 anos, contraiu poliomielite, que lhe deixou uma sequela no pé. Com 18 anos, sofreu um grave acidente de ônibus que a deixou um longo período no hospital. Apesar de deprimida e incapacitada de andar, Frida passou a pintar sua imagem, com um espelho pendurado na sua frente e um cavalete adaptado para que pudesse pintar deitada. Dizia: "Para que preciso de pés quando tenho asas para voar?" Sua primeira pintura foi autorretrato de um vestido de veludo, dedicado a Alejandro Gomes Arias, seu ex-noivo. Recuperada, Frida passa a estudar desenho e modelagem na Escola Nacional Preparatória do Distrito Federal do México. Em 1928, filiou-se ao Partido Comunista Mexicano, onde conheceu Diego Rivera, um importante pintor do muralista mexicano. Em 1929, com 22 anos, Frida Kahlo casa-se com Diego Rivera e vão morar na Casa Azul, onde Frida nasceu. Em 1930, Frida engravida, mas sofre um aborto espontâneo. Nesse mesmo ano, foi com o marido para os Estados Unidos, onde ele realizava exposições. Moraram nas cidades de Detroit, São Francisco e Nova York. Nesse período, sofreu um segundo aborto.
Dedica à pintura realizada um grande número de autorretratos de inspiração surrealista, apesar de negar, dizendo: nunca pintei sonhos e sim minha própria realidade. Ficou nos Estados Unidos até 1934. São dessas épocas as telas Frida e Diego Rivera, de 1931, autorretrato na fronteira entre o México e os Estados Unidos, em 1932. Em 1934, o casal retorna ao México. Frida sofre mais um aborto. Nesta época, tem os dedos dos pés direito amputados. Em 1935, Frida e Rivera se separam. Rivera se relaciona com a irmã de Frida, Cristina. Logo depois, Frida e Rivera voltam a viver juntos. Em 1936, Frida passa por nova cirurgia no pé e sofre com fortes dores na coluna. Mesmo debilitada, continua pintando. É dessa época o quadro Meus Avós, Meus Pais e Eu, de 1936. Em 1937, Frida conhece Leon Trotsky, que se refugiou em sua casa no México, junto com sua esposa Natália Sedova. Em 1939, Frida e Rivera se separam definitivamente e Frida declarou: Diego, houve dois grandes acidentes na minha vida, o ônibus e você. Você, sem dúvida, foi o pior deles. Em 1939, já separada do marido, Frida expõe em Nova York e em Paris. Nessa época, entra em contato com Pablo Picasso e Kandinsky. O Museu do Louvre adquire um dos seus autorretratos. Apesar de passar por diversas cirurgias e usar um colete de gesso em consequência do acidente, Frida não parava de pintar. Sua obra recebia influência de arte indígena mexicana. Pintava paisagens mortas e cenas imaginárias. Usava cores fortes e vivas, explorando principalmente os autorretratos. Frida Kahlo era também aficionada por fotografia, hábito que herdou de seu pai e de seu avô materno, ambos fotógrafos profissionais. Ela pintou o autorretrato com colar de espinhos e beija-flor em 1940. Veado ferido em 1946. Frida Kahlo lecionou artes na Escola Nacional de Pintura e Escultura recém-fundada na cidade do México. Foi uma defensora dos direitos das mulheres, tornou-se um símbolo do feminismo. Em agosto de 1953, Frida tem uma perna amputada na altura do joelho devido a uma gangrena. Com esse sofrimento, Frida escreveu em seu diário: amputaram-me a perna há 6 meses, deram-me séculos de tortura e há momentos em que quase perco a razão. Continuo querendo me matar. Deprimida, viveu os últimos anos de sua vida na Casa Azul, no México, que em 1958 passou a abrigar um museu em homenagem à pintora. Frida Kahlo faleceu no México no dia de 13 de julho de 1954. O próximo pintor que nós vamos estudar neste momento é o Joan Miró, nascido em 1893 e falecido em 1983. Joan Miró foi um importante pintor, gravador, escultor e ceramista espanhol, contemporâneo do fauvismo e do cubismo.
Criou sua própria linguagem artística e retratou a natureza de forma como faria o homem primitivo ou uma criança. Foi um dos principais destacados representantes do surrealismo. Joan Miró nasceu em Barcelona, na Espanha, no dia 20 de abril de 1893. Desde pequeno mostrou o gosto pela pintura. Ingressou na Escola de Belas Artes de Barcelona, mas com 14 anos, pressionado pela família, teve que abandonar os estudos de artes. Joan Miró estudou comércio e trabalhou 2 anos como balconista em uma farmácia, até sofrer uma crise nervosa. Buscando se convalescer, passou um longo período na casa da família na aldeia de Montreuil del Camp. Em 1912, seus pais consentiram que ele retornasse aos estudos. Voltou para Barcelona e ingressou na Academia de Artes, dirigida por Francisco Galli, que o apresentou às últimas tendências artísticas europeias. Entre 1915 e 1919, Miró viveu entre Montreuil e Barcelona. Em 1918, realizou sua primeira exposição individual. Em 1919, depois de completar os seus estudos, foi para Paris, onde conheceu Picasso e entrou em contato com as tendências modernistas como o fauvismo e o dadaísmo. No início da década de 20, Miró conheceu o fundador do movimento surrealista, André Breton. Em 1924, sua pintura recebe a influência surrealista, cujos símbolos fluíram do subconsciente como fonte de imagens fantásticas e de sonho. Nesse período, destacam-se as telas Maternidade de 1924 e o Carnaval de Alecrim, que foi pintada entre 1924 e 1925. Em 1926, Joan Miró participou da primeira exposição surrealista e em 1928 o Museu de Arte Moderna adquiriu 2 telas do pintor. Neste mesmo ano, viajou para a Holanda e pintou 2 obras, Interiores Holandeses I e Interiores Holandeses II. Por volta dos anos 30, Miró tornou-se mundialmente famoso, expondo regularmente em galerias francesas e americanas. Ilustrou livros, fez cenários para balé, passou a interessar-se por colagem e murais, e seu grafismo se reduziu a linhas, pontos e manchas coloridas. No final da década, quando eclodiu a Guerra Civil Espanhola, que durou de 1936 a 1939, Miró estava em Paris e sua produção artística foi fortemente influenciada pelos horrores da guerra. É desta época The Ladder of Escape, de 1939. Nessa época, Joan Miró pintou cartazes de propaganda política e idealizou o painel O Cefeiro, que seria representada ao lado do célebre painel Guernica, de Pablo Picasso, no Pavilhão de Exposições Internacionais, em Paris. No começo da Segunda Guerra Mundial, Miró deixou a França, esteve em Malorca e em seguida retornou para Barcelona. São desses períodos as 23 pequenas pinturas em papel que compõem a série Constelações, algumas de suas obras mais famosas. Entre elas, destaca-se Constelação de 1941. Mais tarde, em 1944, fez trabalhos com cerâmicas e esculturas. Neste mesmo ano, iniciou uma série de murais para o edifício da Unesco, em Paris, e para a Universidade de Harvard.
Entre fevereiro de 1914 e abril de 1959, o artista fez 3 viagens aos Estados Unidos, onde o expressionismo abstrato lhe causou forte impressão. Em 1954, ganhou o prêmio de gravuras da Bienal de Veneza e em 1956 mudou-se para a ilha de Mallorca, onde instalou um estúdio na cidade de Saint-Abrines. Em 1958, o mural que realizou para o edifício da Unesco em Paris ganhou o Prêmio Internacional da Fundação. Em 1963, o Museu Nacional de Artes Moderna de Paris realizou uma exposição de toda sua obra. Em 1975, criou a Fundação Miró em Barcelona e em 1980 recebeu a Medalha de Ouro de Belas Artes do rei Juan Carlos. Surrealismo na literatura. Na literatura surrealista, as palavras deveriam ser escritas conforme viessem ao pensamento. Histórias sem pé nem cabeças te atraem, histórias com personagens que viram insetos, chamariam a sua atenção? Se você respondeu positivamente a uma dessas perguntas, então conheça um pouco mais sobre o universo literário surrealista. Quando falamos de narrativas surrealistas, lembrando de cara algumas histórias como Metamorfose, na qual uma bela manhã o personagem Gregor Samsa acorda e descobre que se transformou em uma barata, pelo caráter improvável da trama, há quem enquadre essas narrativas em uma categoria, o surrealismo. O movimento surrealista começou na década de 1920 em Paris. Esse movimento artístico e literário teve início com o primeiro manifesto surrealista redigido pelo poeta e crítico André Breton, em 1924. É certo que a narrativa de Kafka nos deixa um tanto quanto desnorteados em determinados momentos, assim como quando estamos diante de obras surrealistas. O autor do manifesto realista e responsável por colocar o movimento em todos os domínios de arte, da pintura à literatura, incentivou o surrealismo com exposições e revistas que falavam sobre o movimento, como a La Révolution Surréaliste et Littérale. Considerado o primeiro e mais importante dos precursores do movimento surrealista no campo da literatura, sua obra mais importante foi o poema Contos de Maldoror. Para alguns, o Conde de Lautréamont foi um gênio da literatura, mas para outros foi apenas um louco. Algumas características da literatura surrealista é libertar a linguagem da sua função utilitária, dando à palavra a maior liberdade possível. Impulso de criação puro e simples, engajada com problemas sociopolíticos. O principal autor de obras literárias surrealistas é André Breton, na qual nós iremos estudar nesse momento, que nasceu em 1896 e faleceu em 1966. Foi um escritor francês, poeta e líder do movimento surrealista na literatura e na arte. André Breton nasceu em Orne, na França, no dia 19 de fevereiro de 1896. Cursou medicina e em 1915 foi convocado para servir no Centro Neuropsiquiátrico em Nantes. Breton conheceu o escritor e desenhista francês
Jacques Vacquet, que o influenciou no desprezo radical às convenções sociais e literárias. Nesta época, descobriu a teoria freudiana das associações espontâneas como revelação do inconsciente. Durante 3 anos participou do movimento dadaísta, ao mesmo tempo em que se aprofundava no estudo do automatismo psíquico a partir das teorias de Jean-Martin Charcot. Breton se aprofundou também da visão de Freud sobre o inconsciente que veio a influenciar na formação de sua estética surrealista. Em 1919, junto com o poeta Louis Aragon e Philippe Chopin, lançou a revista Littérature, precursora do movimento surrealista. Nesse mesmo ano, publicou seu primeiro livro, Monte de Piété, Monte de Pio, uma coletânea de seus primeiros poemas, ainda ligado à estética pós-simbólica do Apollinaire. Manifesto Surrealista. Em 1920, publicou Os Campos Magnéticos com a colaboração de Philippe Chopin, onde revela o predomínio da nova estética surrealista. Em 1924, rompe com Tristan Tzara, um dos iniciadores do dadaísmo, acusando-o de conservadorismo, e escreve o texto fundamental do novo movimento, o Manifesto do Surrealismo. Breton critica os valores estéticos e éticos tradicionais, em que proclama a primazia dos componentes oníricos sobre os racionais e como meio de verbalizar a subjetividade psíquica. Defendia a escrita automática, na qual o autor expressa o que lhe vem na mente sem pensar no seu significado. Escreve também a revista Revolução Surrealista, onde reivindicava uma nova forma de pensar que abolia a ditadura exclusiva da lógica e da moral, e pregava a liberdade total da imaginação como base para a liberdade total do ser humano. Líder do movimento surrealista, Breton pretendia que este girasse em torno de 3 ideias básicas: o amor, a liberdade e a poesia. Em 1927, ingressa no Partido Comunista, inspirado na ideia de mudar de vida de Rimbaud e de transformar o mundo de Marx. Em 1930, lançou o segundo manifesto surrealista, que respondia à vontade de inserir o surrealismo em uma coordenada política e revolucionária, o que causou grandes deserções no grupo. Entre 1930 e 1933, edita o surrealismo a serviço da Revolução, ligando a atividade criadora e a luta política do Partido Comunista. Em 1935, rompe com o Partido Comunista. Em 1938, em uma missão cultural no México, conhece Trotsky, cujas ideias o influenciaram a publicar o manifesto a favor de uma arte revolucionária independente. Suas ideias visavam a criação de uma Federal Internacional de Artes Revolucionária e Independente. Em 1941, André Breton exila-se nos Estados Unidos, fugindo às pressões do governo de Vichy. Em 1946, retorna a seu país, se dedica a aumentar a influência do surrealismo através de exposições, publicações de revistas e realizações de debates públicos ao mesmo tempo, mostrando sua oposição ao realismo imperante na literatura e, em especial, na arte de Albert Camus. Até sua morte, Breton permaneceu convicto do caráter revolucionário do movimento surrealista,
contra os dogmas do gosto e da moral social que considerava repressiva. André Breton faleceu em Paris, na França, no dia 28 de setembro de 1966. Um trecho do seu manifesto de 1924 diz: só com muita fé poderiam nos contestar o direito de empregar a palavra surrealismo no sentido muito particular em que entendemos, pois está claro que antes de nós essa palavra não obteve êxito. Defino-a, pois, uma vez por todas: surrealismo, automatismo psíquico puro pelo qual se propõe exprimir, seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento, ditado do pensamento na ausência de todo controle exercido pela razão, fora de toda preocupação estética ou moral. Vamos falar agora do surrealismo no cinema. As suas principais características são libertação da narrativa tradicional, técnicas singulares e desafiar as fronteiras entre fantasias e realidade. Seu principal autor foi Luiz Buñuel Portoles, que nasceu em 22 de fevereiro de 1900 na Cidade do México e faleceu em 29 de julho de 1983. E foi um realizador do cinema espanhol, naturalizado no México. Trabalhou com Salvador Dalí, de quem sofreu fortes influências de suas obras surrealistas. A obra cinematográfica, aclamada pela crítica, mas sempre cercada por uma aura de escândalo, tornou-se um dos mais controversos cineastas do mundo, sempre fiel a si mesmo. Buñuel também influenciou fortemente a carreira de realizador contemporâneo Pedro Almodóvar. Luiz Buñuel nasceu no meio-dia de 22 de fevereiro de 1900, na aldeia da Calanda, província de Teruel, Aragão, Espanha. Era filho de Leonel Brunel González, proprietário abastado que fizera fortuna em Cuba com um negócio de ferragens, e de Maria Porlones Cerezuela, a rapariga mais bonita e saudável da aldeia. Pouco depois, a família estabeleceu a sua residência em Saragossa, e só na Calanda, durante a Semana Santa e nas férias de verão. Luís era o mais velho de 7 irmãos e irmãs, e como teve uma infância feliz, saudável e despreocupada, em contato com a rica natureza campestre da sua terra. Teve desde cedo uma grande sensibilidade em relação ao inusual, ao extraordinário, e facilmente se encantava com animais, plantas e fenômenos naturais, que observava atentamente, imbuído de uma religiosidade pagã. Foi também na infância que adquiriu um enorme fascismo pela morte, quando inadvertidamente deparou com um burro brutefacto numa valeta. Em 1908, viu seu primeiro filme num cinema de Saragossa. Estudou num colégio de jesuítas, cuja influência se faria sentir para o resto da sua vida. Com a adolescência, perdeu a fé, tornando-se anticlerical e ateu. Em 1915, foi expulso do colégio, tendo terminado os seus estudos secundários no Instituto de Saragossa. Em 1925, foi viver em Paris, onde estudou cinema e trabalhou como assistente de vários realizadores, entre os quais Jean Epstein.
Em janeiro de 1929, Brunel e Dalí, utilizando o método surrealista do cadáver esquisito, escreveu o guião do filme, que acabaria por ter o título de Um Cão Andaluz. Apesar dos desmentidos como a sua panóplia de private-jockeys e subentendidos, o filme era um subtel, mas evidente ataque Garcia Lorca, de que se haviam afastado, em parte porque Brunel, machista assumido, tinha aversão à homossexualidade do poeta, tendo enviado todos os seus esforços para contrariar e sabotar a amizade amorosa que ligava aquele a um complacente Dalí. Há controvérsias quanto a essa última afirmação, pois um futuro não muito distante Dalí acaba por ceder aos encantos da ditadura e, segundo um dos filhos de Brunel, Dalí abriu mão de suas amizades em nome do dinheiro e status. Brunel roda-se em 15 dias durante primavera, sendo estreado 6 de julho em Paris, perante a nata da sociedade e da intelectualidade francesa. O filme foi um sucesso, um escândalo e durante vários meses esteve em cartaz no Estúdio 28. Toda a imagética surrealista, burros podres dentro de um piano de cauda, mãos cortadas, metamorfoses visuais e etc., criara sensação e espanto. Brunel refere que a cena inicial da navalha a cortar um globo ocular provocava desmaios na plateia, tendo mesmo chegado a ocasionar um aborto numa espectadora. A dupla é prontamente admitida no grupo surrealista de André Breton, passando a frequentar as suas reuniões semanais e a cumprir escrupulosamente os seus ditames. Em 1982, publicou a sua excelente autobiografia, O Meu Último Suspiro, na qual, já próximo da morte, reafirma as suas convicções e relata suas memórias a despeito de seus crescentes problemas de amnésia. Morreu na Cidade do México em 29 de julho de 1983. E conforme os seus desejos, foi cremado e suas cinzas dispersas. Agora vamos falar um pouco do surrealismo na moda. Salvador se juntou à estilista Elsa Schiaparelli e suas parcerias mudaram para sempre a relação da moda com a arte. Elsa Schiaparelli, ela usava de inspirações obras de Salvador Dalí para fazer, então, suas roupas. Como podemos ver no exemplo, o telefone lagosta, feito por Salvador Dalí em 1936, e o vestido lagosta, de 1937. Vamos falar um pouco agora da estilista Elsa Schiaparelli. Nascida no Palazzo Corsini, Elsa era filha de um decano da Universidade de Roma e uma autoridade em Sangrado. Era sobrinha de Giovanni Schiaparelli, com o qual passou muito tempo estudando os céus. Estudou filosofia na Unidade de Roma e, nesta época, publicou um livro de poesias erótica que chocou sua conservadora família. A família Schiaparelli a enviou para um convento até que se declarou em greve de fome. Passou o início da sua vida casada nas cidades norte-americanas de Boston e Nova York. Em 1920, mudou-se para Paris. Em 1928, abriu uma loja chamada Pour le Sport. Sua própria maison viria a ser lançada um ano depois, em 1929. Contratou artistas plásticos e outros criadores famosos para criarem seus acessórios e tecidos, como, por exemplo, o grande pintor Salvador Dalí e Jean
Cotô. Os movimentos artísticos do cubismo e do surrealismo tiveram influência sobre suas criações. Em 1933, introduziu a chamada manga pagode, influenciada pela moda egípcia e os ombros largos que caracterizariam a moda até o chamado New Look. Elsa Schiaparelli lançou broches fosforescentes, botões semelhantes a pregos, a pesos, cadeados nos casacos, o tingimento de peles. Desenvolveu tecidos com estampas de jornal e com os quais fazia lenços e bordava em suas roupas signos dos zodíacos. Criou o tom de rosa que passou a ser chamado rosa-choque. Ao realizar fusão de arte com moda, Elsa Schiaparelli ofereceu às mulheres uma nova opção de vestir. Durante a Segunda Guerra Mundial, proferiu palestras nos Estados Unidos e, em 1949, abriu uma loja filial em Nova York. Realizou seu último desfile em 1954, vindo a falecer em 1973. Vamos falar agora do surrealismo no teatro. Suas principais características são não preocupar com o tempo ou espaço convencional, sonho como verdade onipotente, combinaria vários elementos com o fantástico. E seu grande representante nessa época é Anthony Astor, que nasceu em 1896 e faleceu em 1948. Foi um poeta, ator, escritor, dramaturgo, roteirista e diretor do teatro francês de inspirações anarquistas. Ligado fortemente ao surrealismo, foi expulso do movimento por ser contrário à filiação do Partido Comunista. Sua obra, O Teatro e seu Duplo, é um dos principais escritores sobre a arte do teatro do século XX, referência de grandes diretores como Peter Brook, J.Z. Grotowski e Eugênio Barba. Seus restos mortais se encontram no Cimetière de Marseille, na França. Devido a um acidente, Anthony é tido como louco, internado em vários manicômios franceses, cujo tratamento são hoje duvidosos, e ele é transferido após 6 anos para o hospital psiquiátrico, onde permaneceu ainda por 3 anos. Anthony estabeleceu com o Dr. Ferdi, médico responsável do manicômio, uma intensa correspondência. Uma relação ambígua se estabelece entre os dois. O médico reconhece o valor do poeta e o incentiva a retornar à atividade literária, mas julgando a poesia e o comportamento de seu paciente muito delirante. Ele o submete a tratamento de eletrochoque que lhe prejudicam a memória, o corpo e o pensamento. Existe aqui um afrontamento entre dois mundos, o da medicina e razão social e do poeta, cujas razões ultrapassam a lógica normal do homem saudável. As cartas escritas por Rhodes são para Arthur recurso para não perder a lucidez. Elas revelam um homem em terrível estado de sofrimento, falando de sua dor através de uma escrita mais íntima e mais espontânea. São os diálogos de um desesperado com seu médico e, através dele, toda a sociedade. Não quero que ninguém ignore meus gritos de dor e quero que eles sejam ouvidos. Para Arthur, o teatro é lugar privilegiado de uma germinação de fontes que refazem
o ato criador, formas capazes de digerir ou derivar forças. Nascido numa família de descendência grega, evidenciou na sua escrita e criação a influência da sua educação, baseando-se em mitos da antiguidade clássica, atualizados e capazes de retratar a realidade de seu tempo. Em 1935, concluiu O Teatro e seu Duplo, um dos livros mais influentes do teatro desse século. Nessa obra, ele expõe o grito, a respiração e o corpo do homem como lugar primordial do ato teatral. Denuncia o teatro digestivo e rejeita a supremacia da palavra. Esse era o teatro da crueldade, onde não havia nenhuma distância entre ator e plateia. Todos seriam atores e todos fariam parte do processo ao mesmo tempo. Considerava-se um poeta, mas não no sentido usual, pois ele acreditava que que alguém se definia como poeta não era a própria vida, não precisava escrever um poema sequer. Apesar de haver escrito poemas no início da carreira, segundo ele, poemas simbolistas, queimou-os todo, e assim não temos ideia de como seriam tais poemas. No entanto, textos posteriores, como Para Acabar com o Julgamento de Deus, de 1948, metafóricos e repletos de experimentações linguísticas, podem muito bem se enquadrar na categoria de poesia em prosa. Deixo aqui agora uma indicação de atividade para a realização para a conclusão dessa aula. Deixo aqui a indicação dessa obra, Persistência da Memória de Salvador Dalí, de 1931, como inspiração para realizar essa atividade. Deve ser pensado em todas essas características do movimento surrealista e utilizar de materiais diversos, como massa de modelar, folhas, papéis diversos, tamanho A4, canetas ou giz coloridos, tintas coloridas utilizando pincéis ou cotonetes, lápis de pintar, CDs recortados em triângulos e lápis e borrachas, na qual vocês podem utilizar qualquer outro material que acharem pertinentes para realizar uma obra de inspiração e características surrealistas. Concluo essa aula deixando então as referências utilizadas para a criação desse conteúdo. Quero deixar aqui também meu agradecimento por ter ficado e assistido essa aula até o final e concluo dizendo que esse faz parte do meu estágio do curso de Licenciatura de Artes da Faculdade Anhembi Morumbi. Muito obrigada.